Ele se sentiu livre. Deruim mal conseguia acreditar que pudesse mostrar aos outros o que tinha de mais inaceitável e repulsivo, e mesmo assim ser aceito. É extremamente curativo quando, em vez de sermos rejeitados, somos aceitos ao expressar os sentimentos que censuramos. No entanto, os efeitos dessa experiência não duraram. Em algum nível mais profundo, Deruim não conseguiu acreditar que os outros o estivessem verdadeiramente aceitando. Ele achou que estavam fingindo, como todas as pessoas de sua vida. Inconscientemente, imaginou que havia algo a seu respeito que elas rejeitariam. Assim, suas explosões de raiva começaram a aumentar progressivamente. Gritava com os outros, derrubava a mobília e zangado desafiava os terapeutas quando estes tentavam colocar limites no seu comportamento. Deruim foi finalmente convidado a retirar-se do grupo de terapia, o que o deixou muito magoado. Os terapeutas reconheceram sua necessidade de se expressar, mas não perceberam a importância do relacionamento deles com Deruim quando ele se manifestava. O simples fato de expressarmos nossas emoções não é benéfico, mas ser acolhido e compreendido ao externá-las pode ajudar muito na cura. Quando Deruim sentia que a expressão dos seus sentimentos era aceita pelos outros, a terapia era capaz de curar mágoas passadas. Mas quando ele se sentiu rejeitado por expressar a sua raiva, a terapia se tornou uma repetição de traumas passados. Como já disse antes, os psicólogos estão reconhecendo hoje em dia a importância essencial dos relacionamentos em nossa vida, e a nossa terapia precisa sempre considerar este fato. Jesus ensinou que não podemos viver sem um relacionamento com Deus e com os outros, assim como não somos capazes de existir sem o ar que respiramos. Tentar viver uma vida isolada significaria violar a nossa natureza. Reconhecer que dependemos fundamentalmente de alguém fora de nós é a única maneira de satisfazer a nossa natureza. Muitos psicólogos estão chegando à mesma conclusão. Estamos reconhecendo que as pessoas só podem ter um eu ao se relacionarem com os outros. Jesus sempre se viu em um constante relacionamento com Deus. 5 Ele disse: "O Pai está em mim, e eu no Pai." Esta profunda conexão entre eles era um modelo de como ele queria que nos víssemos. Os seres humanos não podem viver isolados. Princípio espiritual: a imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de nos relacionarmos. A interpretação errada do objetivo da vida de Jesus. A princípio seus discípulos não compreenderam. João 12:16. O domingo de Ramos é lembrado na igreja cristã como o início da semana mais importante da vida de Jesus. Nesse domingo ele foi para Jerusalém viver seus últimos dias na terra. As pessoas que souberam que ele estava chegando enfileiraram-se nas ruas para saudá-lo, agitando folhas de palmeira como um símbolo de vitória para um poderoso dirigente. Mais ou menos como fazemos quando papéis são jogados dos prédios para receber os heróis. Para a surpresa de todos, Jesus chegou montado em um jumento. Em vez de chegar à cidade com grande pompa, ele se serviu de um humilde meio de transporte para cumprir uma antiga profecia. Ele queria deixar uma coisa bem clara: ele era alguém com quem qualquer um podia se relacionar. Até mesmo João, o amigo mais chegado de Jesus, escreveu mais tarde a respeito desse evento dizendo que não tinha entendido. As pessoas, tanto naquela época quanto agora, têm a tendência de achar que, se Jesus tinha o poder de mudar o mundo, ele deveria ter planos drásticos para varrer a corrupção e o mal que permeava o planeta. Jesus, porém, parecia continuar a dizer às pessoas que elas precisavam se relacionar com Deus. Meu amigo Steve não se interessa por religião, especialmente pelo cristianismo. Para ele, Jesus era um rabino moralista que se exibia como se possuísse uma virtude superior.
tentando fazer as pessoas se sentirem culpadas se não agissem da mesma maneira. Steve acredita que a religião traz à tona o que há de pior nas pessoas, aproveitando-se da culpa que elas sentem. Infelizmente, acho que muitas pessoas religiosas também pensam como Steve. Muitas são religiosas porque se sentem culpadas e têm esperança de que através das práticas religiosas podem ser salvas. Elas seguem rituais religiosos, fazem contribuições financeiras e tentam viver uma vida religiosa para não se sentirem mal com relação a si mesmas. A noção de que Jesus queria mostrar às pessoas que elas são más para que vivam de forma mais digna é uma interpretação errada das ideias de Jesus. Jesus criticava o comportamento de algumas pessoas, mas aquelas que ele mais censurava eram exatamente as religiosas. Raramente ele reprovava as pessoas comuns. Quando se deparava com alguém que estivesse se comportando mal, dizia para a pessoa ir embora e não pecar mais, sem dar ênfase ao mau comportamento. O objetivo da vida de Jesus não era demonstrar que as pessoas eram más, mas fazer com que elas soubessem que precisavam relacionar-se com Deus e com os outros de forma amorosa. Ele acreditava que, se reconhecêssemos essa necessidade humana básica, não desejaríamos agir de modo nocivo. É fácil enganar-se ou interpretar o objetivo da vida de Jesus se encararmos sua missão como um dever moral, se acreditarmos que Jesus considerava que as pessoas eram fundamentalmente más e precisavam ser moralmente libertadas através de princípios religiosos. O objetivo da vida de Jesus não era fazer com que tivéssemos mais moralidade e sim nos tornar mais amorosos em nossas relações. Princípio espiritual: a boa moralidade se origina nos bons relacionamentos. Voltando ao jardim do Éden. Eu vim para que elas tenham vida, e a tenham em abundância. João 10:10. Há anos Michael não fala com o irmão, Tom. Todos na família estão a par da animosidade existente entre os dois, mas ninguém sabe o que fazer a respeito. Ambos são teimosos e cada um acha que foi profundamente ofendido pelo outro. Na última vez que a mulher de Michael tentou discutir a situação com ele, a conversa terminou com Michael gritando: "Não quero que o nome dele volte a ser mencionado nesta casa." Na verdade, nem Michael nem Tom conseguem se lembrar de como surgiu a inimizade entre eles. No entanto, ambos são capazes de recordar numerosos incidentes que usam para manter ativo o ódio existente entre os dois. Michael sente raiva de Tom por este não ser o tipo de irmão mais velho de que ele precisava, e Tom também sente raiva de Michael por vê-lo tão ressentido. Cada um acha que o outro lhe deve satisfações e nenhum dos dois está interessado em fazer alguma coisa para melhorar a situação. O que nenhum dos dois percebe é que ambos precisam um do outro para serem completos. A guerra entre os irmãos produz feridas e sofrimentos nos dois. Apesar do que Freud achava originalmente, não é natural que membros de uma mesma família sejam agressivos uns com os outros. Esse tipo de animosidade é um sinal de que algo está errado. Michael precisa reconciliar-se com Tom em seu próprio benefício. Ele resiste à ideia de aproximar-se do irmão por achar que estaria cedendo. O que ele não percebe é que está prejudicando a si mesmo por permitir que o desentendimento continue. A reconciliação cura as feridas da nossa alma. A amargura e a raiva de Michael em relação ao irmão afetam todos os seus relacionamentos. Jesus vê o trabalho da sua vida como a reconciliação da humanidade com Deus. As escrituras judaicas ensinavam que Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim do Éden por terem desobedecido a Deus. Do ponto de vista teológico, esse evento foi chamado de queda, porque a humanidade caiu em desgraça em relação a Deus. A missão de Jesus era mostrar-nos o caminho de casa. Quando penso nessa queda a partir de uma perspectiva psicológica, me pergunto:
De onde eles caíram? A resposta que Jesus daria é a seguinte: de um relacionamento com Deus. O que a humanidade perdeu no jardim do Éden foi o relacionamento íntimo com Deus. Jesus viu a si mesmo como a ponte entre Deus e a humanidade. Essa foi a nossa redenção, o nosso relacionamento restaurado com Deus. Acredito que a vida seria melhor se pensássemos com mais frequência que a nossa salvação consiste em restabelecer os relacionamentos rompidos. Quando um relacionamento se rompe, a maioria das pessoas se preocupa em descobrir quem está errado. Quando somos feridos, procuramos logo o culpado, querendo que pague por isso. Jesus, por outro lado, achava que as coisas poderiam ser reparadas a partir do que damos aos outros e não do que recebemos deles como forma de pagamento. Princípio espiritual: nós nos salvamos restaurando os relacionamentos. Capítulo 3. Entendendo o crescimento. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa uma roupa e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, o vinho escorre e os odres se perdem. Mas coloca-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus 9:16-17. Jesus ensinou que as pessoas que estão crescendo são sempre capazes de mudar sua maneira de pensar a respeito das coisas. À medida que nos desenvolvemos e mudamos, antigas convicções inflexíveis são destruídas e deixam de funcionar para nós. Assim como um odre velho se rompe quando o enchemos com vinho novo que então se expande. As crenças que existem no nosso inconsciente são chamadas de princípios organizadores. À medida que passamos pela vida, acumulamos crenças a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Esses princípios organizadores agem automaticamente, na maior parte das vezes sem que percebamos, determinando nossas escolhas e reações, e são a base da nossa autoestima. É somente quando nos tornamos conscientes desses princípios organizadores inconscientes que podemos abrir espaço para novas convicções. Essa tomada de consciência promove o crescimento, assim como um odre novo acolhe o vinho novo. Quando a tomada de consciência gera o crescimento, nem se põe vinho novo em odres velhos. Mateus 9:17. Sempre que Davi entrava no meu consultório, era inundado por dolorosos sentimentos de insegurança. Ele morria de medo de falar o que sentia por temer dizer alguma coisa que me fizesse ficar triste com ele. O fato de Davi temer a minha rejeição resultava em longos e dolorosos silêncios nas nossas sessões. Davi tinha muitas lembranças de entrar no escritório do pai quando criança e ficar quieto, esperando que o pai conversasse com ele. Infelizmente, o pai estava com frequência ocupado demais para notar a presença de Davi. Como o menino nunca falava e nem o perturbava, o pai nunca pediu que ele se retirasse, o que criou a seguinte crença: princípio organizador, no inconsciente de Davi: se eu não perturbar as pessoas, não serei rejeitado. O aspecto negativo desse princípio organizador era que Davi nunca tentava obter a aceitação, ele estava constantemente tentando evitar a rejeição. Esse é um processo sem fim. Depois de algum tempo na terapia, Davi tomou consciência de que estava automaticamente supondo que iria ser rejeitado se dissesse qualquer coisa perturbadora. Como tinha um enorme cuidado para não incomodar as pessoas, ele nunca se abriu o suficiente para descobrir se as suas suposições estavam ou não corretas. O resultado foi que nada mudou para Davi. Sua timidez evitava que ele fosse rejeitado, mas também o impedia de descobrir se iria ou não ser aceito. As coisas mudaram quando Davi compreendeu que seu medo da rejeição se baseava em uma convicção inconsciente. Quando ele se deu conta desse princípio organizador, conseguiu encarar de modo diferente seus relacionamentos com os outros.
Em vez de pensar, preciso ficar quieto para evitar a rejeição, passou a pensar, sempre tive medo de dizer o que sentia, mas a não ser que eu fale nunca vou realmente saber como as pessoas irão reagir. Este pensamento lhe deu coragem para se abrir com as pessoas e ele começou a ter relacionamentos muito mais satisfatórios. Descobriu rapidamente que não iria ser rejeitado todas as vezes que dissesse o que estava pensando. De fato, passou a encontrar a aceitação que tanto queria receber do Pai. O sentimento de ser aceito fortaleceu Davi e permitiu que ele crescesse e mudasse de muitas maneiras. Jesus tinha um objetivo. Estava decidido a tornar as pessoas conscientes do seu relacionamento com Deus. No entanto, ele sabia que tinha que enfrentar alguns obstáculos. Uma das maiores barreiras era o fato de as pessoas ficarem presas às suas antigas convicções e formas de pensar. Ele tinha que fazê-las perceber esse aprisionamento antes de conseguir que elas se abrissem a novas ideias. O crescimento humano é como vinho novo. Jesus sabia que crenças antigas e inflexíveis são como os velhos odres que se rompem e não funcionam na presença do crescimento. Ele sabia que é necessário descobrir que as nossas antigas crenças precisam mudar se quisermos usufruir os benefícios do desenvolvimento. Como diz o antigo ditado, quanta água você consegue colocar em um barril de óleo de 20 litros? Nenhuma. Primeiro temos que tirar um pouco do óleo. Princípio espiritual: as pessoas sábias estão sempre abertas a novas ideias e crenças, e até a respeito de si mesmas. Quando o crescimento gera a tomada de consciência. Pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Mateus 12:33. Como sabemos se uma macieira é saudável e está crescendo? Pela qualidade dos frutos que ela produz. Jesus sabia que o mesmo era verdade no caso das pessoas. Podemos achar que estamos nos desenvolvendo, ou dizer que estamos, mas nos enganarmos. Ou então podemos pensar que estamos fazendo um grande progresso na vida, mas depois descobrir que o crescimento só aconteceu quando nos tornamos conscientes de nós mesmos. Dona faz terapia há vários anos. Ela nunca teve muitos amigos, de modo que a sessão de terapia é um dos poucos momentos na semana em que ela se abre para outro ser humano. No início, achei que Dona talvez não fosse muito perspicaz, mas depois compreendi que para ela as ações falam mais alto do que as palavras. Passei muitas das sessões com Dona apenas ouvindo o que ela tinha a dizer. Levei algum tempo para perceber que era exatamente isso de que ela precisava. Raramente Dona pareceu se beneficiar com minhas ideias. O que ela parecia querer era minha atenção completa e exclusiva. Depois de algum tempo, Dona me disse: fiz uma descoberta outro dia quando estava numa loja. Finalmente compreendi por que me sinto tão pouco à vontade ali dentro. Tenho sempre a impressão de que quando eu me aproximar do balconista, ele não vai gostar de mim. Acabei entendendo o que você vem tentando me dizer esses anos todos. A minha expectativa é de que as pessoas não gostem de mim. Agora eu entendo. Fiquei ao mesmo tempo aliviado e um tanto ou quanto sem graça. Durante anos eu vinha tentando forçar Dona a assimilar a minha interpretação a respeito do seu medo inconsciente de que as pessoas não fossem gostar dela. No entanto, o que ela precisou foi simplesmente que eu a ouvisse com interesse e atenção, até sentir que eu gostava dela. Como passou a acreditar que eu poderia gostar dela, sentiu-se confiante o bastante para entender que a sua expectativa era de que os outros não fossem gostar. Às vezes o crescimento precede a descoberta. Jesus estava mais interessado em convidar as pessoas a terem um relacionamento com ele do que em defender uma filosofia. O fato de as pessoas compreenderem as coisas não era bastante para Jesus. Ele queria que elas se relacionassem amorosamente com Deus e com os outros. Para ele,
Conhecer ideias era menos importante do que desenvolver relacionamentos pessoais. Jesus ensinava que as pessoas só conhecem a si mesmas quando se sentem amadas por Deus. Ele acreditava que só podemos realmente entender sua mensagem quando há um encontro pessoal. Assim, o crescimento que sentimos por sermos amados nos prepara para tomarmos consciência do que isso significa. Princípio espiritual: o conhecimento de nós mesmos é fruto do crescimento pessoal. A arrogância nasce do coração insensível. Por que seus corações são tão duros? Marcos 8:17. Embora a senhora Adams frequente regularmente a igreja, temos a impressão de que ela não gosta realmente das pessoas. Ela está interessada em adquirir conhecimento sobre a Bíblia, mas tem muito pouca tolerância com aqueles que sabem menos do que ela. Ao debater questões religiosas, ela parece a dona da verdade, querendo mostrar aos outros em que ponto eles estão errados. Um dos seus ditados favoritos é: Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Este axioma ajudou a sobreviver na vida, porque ela não estaria onde está hoje se não acreditasse na virtude do trabalho árduo. O problema é que ela parece ter pouco respeito pelos outros. Os membros da sua família têm medo de que qualquer coisa que façam não fique à altura dos padrões dela, e os membros da sua igreja sentem que ela os censura por não serem tão versados na Bíblia quanto deveriam. A senhora Adams limita os seus relacionamentos com todo mundo que conhece porque só tem uma maneira de ver as coisas. Não há nada de errado com o conhecimento da senhora Adams a respeito da Bíblia. Seu problema é que ela tem medo de alimentar qualquer ideia nova. Ela exibe uma quase arrogância com relação ao seu conhecimento da Bíblia para disfarçar o medo de não saber o que ela acha que deveria conhecer. A maneira autoritária de suas conversas com os outros tem mais a ver com o que ela sente no coração do que com o que sabe ser verdade na cabeça. Não é o amor da senhora Adams pela Bíblia que a faz estudá-la com tanto zelo, é o seu princípio organizador, sua crença inconsciente: é preciso trabalhar arduamente para ser amada. Infelizmente, aqueles que não compartilham as convicções da senhora Adams frequentemente se sentem pouco à vontade em sua presença. Se ela fosse aberta a pontos de vista diferentes dos seus, talvez conseguisse aceitar melhor os outros e ser aceita por eles. Se não perceber que está sendo guiada por princípios organizadores inconscientes, e não por verdades bíblicas, é pouco provável que venha a mudar. Os princípios organizadores têm um aspecto positivo. Não poderíamos funcionar sem os princípios que desenvolvemos a partir das lições que aprendemos na vida. O aspecto negativo é fixar-se neles e recusar-se a mudar. Jesus ensinou que o pensamento rígido é prejudicial aos relacionamentos, porque precisamos ser abertos e sensíveis aos outros. Ele acreditava que a mente fechada é na verdade um problema do coração das pessoas, uma forma de insegurança e de defesa. Quando penso, como psicólogo, no que Jesus estava tentando fazer as pessoas perceberem, acho que ele procurava levá-las a descobrir que os princípios organizadores inconscientes não são nós por si. Ele não queria que as pessoas jogassem fora suas antigas leis e convicções. Queria que elas acrescentassem outras às que já tinham e se dispusessem a mudar. Ele ficava frustrado com as pessoas que não queriam aprender nada novo. Aqueles que afirmam saber tudo fazem isso porque estão presos a princípios organizadores inconscientes e têm medo de mostrar qualquer ignorância. Princípio espiritual: os donos da verdade precisam descobrir a verdade a seu respeito, porque as pessoas não conseguem mudar. Sois aqueles que vos justificais. Lucas 16:15. Aaron só se interessou pela terapia depois de se divorciar. Sua ex-mulher insistirá durante anos para que ele fosse se tratar, mas só depois de ela ir embora eles se decidiam.
Aaron não achava que os problemas do seu casamento fossem totalmente causados por ele, de modo que se recusava a assumir a responsabilidade. Quando sua mulher dizia que ele precisava de terapia, Aaron se sentia acusado. Aaron começou sua primeira sessão fazendo declarações altamente positivas. Minha infância foi ótima, afirmou. Eu respeitava o fato do meu pai trabalhar muito para nos sustentar. Não odeio a minha mãe e tenho uma boa autoestima. Não estou sabendo como você pode me ajudar. Tudo que consegui responder foi: você é um homem de sorte. E me pergunto por que está aqui. Bem, não quero que esse divórcio me prejudique, retrucou ele. Então achei que você talvez possa me dar alguns conselhos sobre o que devo fazer. Aaron não queria realmente os meus conselhos e provavelmente não os teria aceito. Na verdade, o que ele precisava era entender melhor a si mesmo para poder descobrir o que fazer. Era para isso que ele precisava da minha ajuda. Enquanto Aaron não percebesse que não se conhecia tão bem quanto imaginava, seria complicado ajudá-lo. É muito difícil ajudar as pessoas quando elas não acreditam que precisam de auxílio. Aaron deixou sua breve terapia igual ao homem que era quando começou. Embora tenha me garantido que aprendeu muito durante o tempo que passamos juntos, eu não estava certo de que ele tivesse aprendido muito a respeito de si mesmo. Agora posso dizer que fiz terapia, anunciou ele orgulhosamente na nossa última sessão. Ela confirmou algumas coisas que já venho pensando há algum tempo e me ajudou a me sentir melhor a respeito de mim mesmo. Geralmente fico feliz quando as pessoas se sentem assim, mas não no caso de Aaron. Eu estava esperando que, em vez de se sentir melhor a respeito de si mesmo, ele passasse a se compreender melhor. Jesus sabia que as pessoas têm a tendência de se justificar. Temos o hábito de achar que somos acima da média, e para nos sentirmos assim procuramos minimizar nossos problemas. Mas não é o mesmo que enfrentá-los. As tentativas de Aaron de se justificar atrapalhavam a sua capacidade de compreender a si mesmo e ele não iria mudar enquanto continuasse a fazer isso. É muito difícil mudar o que não entendemos. Para mudar os padrões de pensamento e comportamento de uma vida inteira temos que nos conhecer e compreender. Sinto-me geralmente pouco à vontade quando as pessoas chegam dizendo coisas como: ninguém me conhece melhor do que eu pensei sobre a minha infância e sei por que sou do jeito que sou. Acho que nos conhecemos parcialmente. E pensar que já entendamos tudo o que é preciso sobre nós mesmos é como colocar um par de entolhos que dificultam o crescimento e a mudança. A principal razão pela qual as pessoas não conseguem mudar é que elas não compreendem a si mesmas o suficiente para perceber quando a mudança é necessária. Princípio espiritual: quando achamos que já chegamos, paramos de avançar. Pare de viver no passado. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Lucas 9,60. A mulher de Bart insistia com ele para que fizesse terapia. Como Bart estava interessado em ser bom marido e bom pai, ele fez o que ela estava pedindo. Sei que não sou perfeito, disse ele, de modo que gostaria de examinar meu temperamento. Às vezes fico muito zangado. É um bom lugar para começar, eu falei. Mas não quero ficar desencavando o que está morto e enterrado, prosseguiu Bart. Gosto de esquecer o passado e seguir em frente. Para surpresa de Bart, fiz coro com ele. Concordo plenamente com você. Se algo está morto e enterrado, não vejo nenhuma razão para revolvê-lo. Como a esposa lhe tinha dito que os psicólogos gostam de lidar com questões da infância, Bart não soube o que retrucar. Prossiga então, mas às vezes enterramos coisas que estão vivas. Bart não percebia que eventos do passado podem ainda estar nos influenciando hoje. Nós, psicólogos, não falamos sobre o passado por termos um interesse mórbido por circunstâncias dolorosas.
Tentamos entender os acontecimentos passados para poder determinar até que ponto eles ainda estão vivos e ativos no inconsciente no momento presente. Embora ele não soubesse, a sua recusa de examinar o passado o estava mantendo preso a ele. Bart não ficava pensando no passado, ele estava vivendo nele. Quando começou a examinar os dolorosos eventos que recuavam até sua infância, passou a entender o que desencadeava suas explosões de raiva. Havia certamente acontecimentos que estavam mortos e enterrados, mas as coisas que provocavam nele uma reação emocional ainda estavam vivas e ela precisava lidar com elas. Quando se reconciliasse com essas coisas, poderia ficar livre para reagir de modo diferente quando um acontecimento do presente as trouxesse à tona. Só então Bart poderia realmente dizer que não estava vivendo no passado e que agora seguia adiante. Viver presos a princípios organizadores inconscientes faz com que vivamos no passado. É somente ao examinar as crenças inconscientes moldadas pelo nosso passado que podemos ficar livres para desenvolver as novas convicções de que necessitamos no nosso presente. Se não desenvolvermos novos pontos de vista, não teremos alternativas se não seguir as antigas convicções. Jesus ensinava o que os psicólogos acreditam hoje, que é melhor escolher conscientemente o que acreditamos no presente do que seguir inconscientemente os padrões do passado. As pessoas espiritualmente vivas estão crescendo e aprendendo coisas novas. Viver a partir de padrões rígidos do passado resulta na morte espiritual, antes mesmo da morte física. É assim que os mortos podem enterrar os mortos. Se quisermos permanecer espiritualmente vivos, temos que desenvolver conscientemente novas convicções que surgem com o crescimento. Princípio espiritual: aqueles que não aprendem com o passado vivem presos a ele. Como as pessoas crescem? É na fraqueza que meu poder é mais forte. 2 Coríntios 12:9. Fred venceu na vida pelo próprio esforço. É um homem muito culto, bem-sucedido e que se encontra em boa forma física. A maioria das pessoas acha que Fred é um homem realizado, o que é exatamente o que ele pensa a seu próprio respeito. Fred se considera capaz de resolver com sucesso praticamente qualquer situação e não consegue ver nenhum aspecto negativo em si mesmo. O controle é importante para Fred. Ele quer controlar o seu peso, suas emoções e dirigir o seu destino. Considera uma fraqueza não estar no domínio da situação. Para demonstrar que está no controle, Fred constantemente acrescenta realizações à sua vida. Sua conta bancária está crescendo, ele está subindo na empresa e estuda à noite para obter outro diploma. As coisas estão melhorando na vida de Fred, mas a sua capacidade de desfrutar essas coisas está diminuindo e ele se sente insatisfeito e muitas vezes angustiado. O controle que exerce e os bens que acumula não estão mais funcionando como antes. Fred ainda não compreendeu que as circunstâncias estão mudando, mas ele não. Aumentar não é o mesmo que crescer. A necessidade de atingir um bom desempenho tem origem na convicção inconsciente de Fred de que quanto mais, melhor. Ele nunca realmente parou para avaliar essa convicção, simplesmente tem vivido obedecendo a ela. Em cada ano em que ganhou mais dinheiro, conquistou mais diplomas ou superou os números do ano anterior, ele na verdade não cresceu nem um pouco. Simplesmente viveu segundo os mesmos princípios organizadores que determinaram sua vida no ano anterior. Apenas as quantidades e os detalhes das suas realizações foram diferentes. Ele continuou igual. Para realmente crescer, Fred teria que aprender algo novo a respeito de si mesmo, o que exigiria que admitisse para si e para os outros que ele não é uma pessoa completamente realizada. Mas isso é extremamente difícil para ele. Para que Fred crescesse espiritualmente, ele precisaria aceitar que não pode fazer tudo sozinho. Para adquirir força espiritual,
Fred teria que primeiro tomar contato com sua fraqueza. Teria que reconhecer que precisa da ajuda dos outros para entender as coisas a respeito de si mesmo que não consegue ver. O que vai ajudar Fred a crescer é aprender a abrir-se para que os outros possam ensinar-lhe coisas a respeito dele. Fred sempre soube que só conseguimos o que queremos se pedimos, mas o que ele ainda não sabe é como pedir. Jesus ensinou que o crescimento espiritual não é um objetivo que possamos alcançar sozinhos. Precisamos de Deus e dos outros. Esta necessidade não é um sinal de fraqueza, e sim o começo da força. Muitas pessoas prefeririam acreditar que podem mudar por si mesmas em vez de pedir aos outros que as ajudem. Esta atitude geralmente impede o crescimento delas. A verdade é que não podemos nos conhecer o suficiente sozinhos. Os princípios organizadores inconscientes que moldam nossa vida estão essencialmente fora do alcance da nossa percepção. Precisamos de outra pessoa que nos revele coisas a nosso respeito que não conseguimos ver. Jesus queria nos mostrar que devemos pedir ajuda para poder crescer. Às vezes a única coisa que atrapalha é achar que pedir é sinal de fraqueza. Princípio espiritual: até mesmo aqueles que conseguem o que querem precisam pedir o que necessitam. Os terapeutas e as lâmpadas. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 11:15. Conheço uma antiga piada que diz: quantos terapeutas são necessários para mudar uma lâmpada queimada? Nenhum. Ela precisa querer mudar. Embora seja preciso que os outros nos ajudem a crescer, também é necessário que tenhamos vontade de fazê-lo. É comum não querermos realmente crescer porque isso significaria ter que examinar o que existe dentro de nós, e tememos o que poderíamos ver. Caitlin foi criada para manter tudo em segredo. Ninguém na escola deveria ter conhecimento do caos e da vergonha que reinavam no seu lar. Quando chegava em casa, ela nunca sabia se iria encontrar Amanda desmaiada no chão da cozinha ou em que estado o pai estaria. Sem saber como lidar com o alcoolismo dos pais, ela simplesmente guardava tudo dentro de si. Após participar durante anos de um grupo de ajuda para filhos adultos de pais alcoólatras, Caitlin decidiu fazer terapia. Ela sabia que não era culpada pelo fato de sua autoestima ser tão baixa, mas sentia que seria culpa sua deixar as coisas como estavam. Embora Caitlin acredite que tem medo de quase tudo, eu a considero corajosa. Para mim, ter coragem é saber que temos medo, mas mesmo assim escolher dizer sim à vida. O fato de Caitlin decidir fazer terapia foi exatamente isso. Ela tinha muito medo de falar sobre a infância, era um pesadelo que não queria voltar a viver. No entanto, Caitlin tinha vontade de tomar decisões melhores para sua vida e estava determinada a fazer com que a terapia ajudasse nesse sentido. No início, sua pergunta por que continua a fazer essas coisas continha um sentimento de autocensura, porque ela tinha vergonha das decisões erradas que tomara. Mas logo a pergunta adquiriu um tom de curiosidade. Ela realmente queria saber a resposta. Por mais doloroso que fosse discutir os acontecimentos da infância que haviam mudado dramaticamente sua personalidade, Caitlin estava sempre disposta a examiná-los, na esperança de mudar. Hoje, Caitlin não é mais a pessoa tímida na qual estava se transformando. Ela é capaz de concentrar-se no trabalho, de relacionar-se abertamente com os outros e não se sente atraída como antes por pessoas problemáticas. Caitlin cresceu. Uma das principais razões pelas quais Caitlin está diferente é o fato de desejar entender de que maneira o seu passado difícil contribuiu para ela ser quem é hoje. Sua infância ainda lhe causa medo, mas ela não vai permitir que seus temores a impeçam de compreender o que precisa saber a respeito de si mesma. Não é a ausência de medo que faz com que Caitlin tenha coragem suficiente para crescer.
É fundamentalmente a sua disposição de entender as coisas que sempre a assustaram. Jesus estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aquelas que não estavam. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Ele partia do princípio de que todo mundo era capaz de mudar e oferecia às pessoas a oportunidade de crescer baseada exclusivamente na disposição de aceitá-la. O crescimento exige que estejamos prontos para ouvir a nós mesmos e dispostos a lidar com o que encontrarmos. Jesus ensinou que temos que ter coragem para crescer. É com acento circunflexo preciso querer. Princípio espiritual. A coragem não é a ausência do medo e sim a presença da fé apesar do medo. Às vezes não podemos voltar para casa. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Mateus 13:57. Quando Emily procurou-me para fazer terapia, ela estava preocupada com a sua dificuldade em lidar com os relacionamentos no trabalho. Ela se considerava insegura e ineficaz com as pessoas. Logo percebemos que seus sentimentos de ineficácia estavam relacionados à sua mãe. Foi ela que fez Emily começar a acreditar que era um fardo para as outras pessoas. Se acreditamos que a nossa própria mãe nos considera um fardo, não é preciso muito esforço para imaginar que todas as outras pessoas nos veem da mesma maneira. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição.